Can you spell for me? S-H-A-P-E-S. What it says there? It's shapes. It's shapes. Very good. Welcome to Shapes. Here it's lots of fun. Learn English in a fun way. I like everything at Shapes. Shapes, it's awesome. Na Shapes, a gente proporciona um ambiente todo em inglês, onde todos os ambientes são salas de aula. Então, as escadas que sobem para o segundo andar, elas têm aqueles números escritos, não é por acaso, tem coisas e brincadeiras que os teachers fazem com esses números. As salas de aula, cada uma tem uma cor diferente, tudo tem um porquê. É uma coisa muito moderna. Hoje a gente usa muito referências das escolas do Canadá, fazer com que os alunos produzam, trabalhar a motricidade fina, recortar, cortar, pintar. A preparação de aula é muito trabalhosa, né? A preparação do RH é o que mais nos custa aqui, é o nosso custo. Por quê? Porque a gente tem que tirar do nosso professor jovem aquela coisa da aula tradicional, de ensinar inglês tradicional. A gente ensina o professor, primeiro de tudo, princípios, né? Eles têm rotinas dentro da sala de aula, tem disciplina, tem afeto. O afeto é super importante porque a língua materna, a gente já fala que é a língua afetiva, né? Que é a língua que é naturalmente dele. E aqui na Shapes, a nossa língua afetiva é o inglês. Então, o nosso teacher ele trabalha afeto, trabalha organização, trabalha disciplina e princípios, né? São pilares que a gente não abandona em nenhuma aula. Gustavo stole the cookies from the cookies jar. Gustavo stole the cookies from the cookies jar. Yes, you. Then who? Na minha visão, o diferencial da Shapes é que a gente é completamente oposto à escola tradicional. Então, a gente não tenta impor padrões para os alunos. Assim, a gente aceita eles como eles são, as atividades que eles gostam de fazer, o comportamento deles, e a gente se adapta para trazer coisas que sejam interessantes para eles. Por exemplo, a gente tem muitos alunos que eles não conseguem ficar sentados, que eles não gostam de fazer atividade no livro, que eles já têm demais isso na escola tradicional. Então, aqui na Shapes a gente tenta manter uma coisa mais dinâmica, que eles possam vir como eles são e a gente adapta as nossas atividades e como a gente se comporta com eles pelo que eles precisam, assim, pelo que a gente percebe que é necessário para eles nessa idade e de acordo com a experiência, a vivência deles, assim. Eu vi todas as vezes com a minha. Red and red. Okay, good job, Laura. Zero. Zero. Okay, go, Pedro. Orange, where is it? É um ambiente tranquilo, é ótimo para a criança, é adequado para a criança, é voltado para a criança, foi pensado neles, desde dos professores, da forma de lidar com a criança, das atividades que se propõe. Não é um ambiente de adulto que tem a criança, é um ambiente para a criança. E eu acho que isso faz toda a diferença. O inglês é uma língua global e é super importante que a criança já aprenda e esteja acostumada a escutar coisas em inglês desde a infância. Essa formação no cérebro da criança, antes dela ser alfabetizada, antes de ela falar fluentemente a língua materna, já traz uma facilidade para ela no futuro poder se expressar, se comunicar de uma forma tranquila e segura na outra língua. A gente sente que o Bernardo gosta do inglês, né? Então ele assiste televisão em inglês, ele lê livros em inglês, então é uma coisa que não foi uma coisa forçada. E isso eu acho que eu atribuo muito à forma como a Shapes lida com o aprendizado, com a didática, né? Com a questão pedagógica mesmo. Como passar isso para o aluno, né? A gente vê que é algo que o aluno gosta. E junto com a língua que tu aprende, tu conhece a cultura de outros países, e é muito importante tu conhecer a cultura de outros países, não só do inglês, qualquer outra língua, que tu acaba sendo um cidadão melhor, conhecendo o lado do outro e não só o seu. Eu adoro porque a gente não só usa
tipo papel, caneta, escreve, só isso. A gente faz várias coisas, atividades, a gente cozinha, a gente faz muita coisa além do papel. Porque se você vê um inglês normal, geralmente tem a apostila, daí só usa a apostila. A gente tem a apostila, mas é algo secundário, não é o principal. Sprinkles? Yes. Be careful. What is your favorite topping on the pizza, guys? Chocolate. This one looks prettier. Is it good, boys? É bem divertido, a gente usa o book, a gente também meio que aprende brincando, a gente vai no backyard, eles fazem jogos com a gente, super legal. Go, Lolo, go, go! Yes, Blue, go! Yes, there. Come on, Emma, did you take the ball? 6, 7, 8, 9. Eles vivem o inglês. A partir do momento que eles entram aqui, eles falam inglês, por mais que muitas vezes eles não entendam o que está acontecendo, mas essa vivência vai aguçando o ouvido, vai preparando o ouvido, e aí, assim, toda a vivência mesmo, né, o viver o inglês. Eu acho que esse método lúdico e a prática do inglês, assim, aqui dentro, é o que tira o medo da criança falar inglês. Porque a gente, adulto, tem medo de falar errado, de falar feio, né? A gente tem essa retração. E as crianças, elas não têm isso. Então, se elas estiverem ambientadas, acostumadas com o som, com a linguagem em inglês, eu acho que ela assimila, aprende, internaliza aquele aprendizado, assim, muito naturalmente. Então, eu acho que esse é o ponto forte da escola. Eu vejo a Shapes como uma equipe totalmente preparada para acolher as crianças em todos os aspectos, né? Então, o que eu sempre falo é que nós encontramos aqui na Shapes um conjunto de fatores que consideramos o adequado para nossos filhos, desde os valores, a forma de tratamento, né? E toda a preocupação e a dedicação da equipe, né? Além do conhecimento na língua que é indiscutível, né? Hamster. Você pode rir! Yes, you can laugh. Okay, let's start. Lion. I have! Elephant. I have! Next animal. Bird. I have! Let's go, the last one. Cat. Bingo! I have! Bingo! Bingo! Por não ser um método quadradinho, né? Essa frase que está todo mundo usando agora, o fora da caixa, eu acho que a gente pode aplicar aqui para Shapes também, enquanto método. Você tem aqui uma acolhida, né? E essa parte que eles fazem, aula de culinária, brincar lá fora, eles preservam muito as comemorações no calendário americano, a festa de Halloween, tudo isso faz assim uma grande família, e eu acho que é isso que é um grande diferencial, não é ser aquela coisa né, toda formatada. Você tem bastante acesso, tem uma amizade entre as famílias, e também eles se preocupam com as crianças que têm um pouco mais de dificuldade para a aprendizagem. Isso eu achei um grande diferencial. Um dos grandes diferenciais da Shapes também é a inclusão com os alunos especiais. Eu tenho 3 alunos especiais. Cada aluno tem necessidades completamente diferentes, até porque as demandas deles são diferentes.
e mesmo assim a gente busca conselhos, ajuda com profissionais para poder melhor trabalhar com aqueles alunos dentro do ambiente de sala de aula, do inglês, das vivências mesmo. Então, eu trabalho com alunos com autismo, eu trabalho com alunos que muitas vezes, por exemplo, têm uma dislexia, então não conseguiria estar participando de uma sala de aula comum ou com alguma assistência. Então, dentro desse sistema de vivências, eles conseguem aí sim aprender, porque tu sai do tradicional em que ele vai ter que sentar, parar, prestar atenção, e enquanto elas estão dentro dessa brincadeira, dentro desse lúdico, elas estão aprendendo junto e estão participando. Eu acho que ainda melhor ainda quando elas têm essas demandas especiais, porque elas também conseguem não só acessar o inglês, mas também interação social, desenvolvimento cognitivo e tudo mais que elas também precisam e elas acabam não tendo numa escola tradicional. Eu gosto da metodologia deles, o ensino deles é muito bom, gosto do cuidado que os professores têm e a flexibilidade de quando tu precisa de alguma ajuda, que eles estão disponíveis a te ajudar. A Giovana, ela nasceu com fissura palatina, que é quando o céu da boca ele é aberto. A gente fez a cirurgia com 1 ano e 4 e por indicação da otorrino, se eu não me engano, ela falou que o ideal seria ela aprender outras línguas também, porque o som sai diferente. O nosso R com o ar, o A com o EI. Então, eu no começo via que ela falava melhor inglês do que o português, porque o som do inglês ele sai mais fácil. He has music lessons. Yes. True. Very good. Number 1 is 2:15. Okay, let's do it together. São 6 módulos aqui na Shapes: Smart Babies, Happy Kids, Amazing Friends, Pop Teens, Extreme Youth e Shaping. Nosso grande diferencial é o Smart Babies, onde a gente trabalha com nenéns a partir de 1 ano de idade. A segunda língua ela é muito mais emocional do que técnica. Inglês é a língua universal e a gente tem que ser bilíngue e tem que ter o inglês como segunda língua. O inglês é fundamental. Hoje, no mundo inteiro, as crianças já estão expostas a uma segunda língua desde pequeno e é um grande diferencial. E o resultado é sensacional. As crianças ficam realmente bilíngues. Nosso trabalho é fazer com que as crianças gostem do inglês. E que curtam estar aqui na Shapes, porque a Shapes é um lugar para eles curtirem. É um momento de descontração mesmo em inglês. Catch the ball. Now throw it. Very good catch. Wow, that's a throw. A gente tem um preço justo para o mercado. É um ambiente super seguro e um lugar onde as crianças vão se divertir muito e vão ter um resultado surpreendente no futuro. Laura. Come to Shapes and learn with us. Shape is an amazing environment for all sorts of kids of all sorts of ages and all sorts of needs. So I hope to meet you soon. I would invite you to come here to see Shapes, at least to know our work here with the kids. Come, bring your kid to try a class here at Shapes. Thank you.